tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Letícia e nós estamos começando mais um Pod Pink, o podcast que dá voz às mulheres. E hoje meu companheiro de bancada em mais um episódio, todo lindo e charmoso de Pink, está aqui para me ajudar nessa missão de apresentar esse episódio que vai ser maravilhoso. Seja bem-vindo, meu amor. Muito obrigado, meu amor. Aqui vestido hoje de Simone Modas. Lá! Fazendo propaganda aí pra minha tia. Alô, tia Simone, patrocina nós. Pra eu levar aquela sacolinha recheada aí pra senhora de novo. E vamos pra mais um podcast maravilhoso, né? Com essa convidada hoje que tá demais. Mas antes de apresentar a nossa convidada, que tal você pedir aquela força pro pessoal hoje? Ó, vamos conversar aqui pertinho, eu e vocês assim, ó. Já se inscrevem aqui embaixo no nosso canal, já deixa seu like e comenta. Comenta bastante aqui, dá dica de pessoas pra gente trazer. Tudo aquilo que vocês querem falar pra gente, pode colocar aqui embaixo que a gente vai estar lendo e vamos estar respondendo todos vocês, tá? E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, porque vai estar demais. É isso mesmo. E agora vamos descobrir juntinho comigo quem que é a nossa convidada? Gente, é uma pessoa muito especial, é um ser de luz. Vocês vão entender por quê. A nossa convidada de hoje, ela é nascida em Siqueira Campos, fez faculdade de psicologia em Londrina, onde ela residiu por aproximadamente 6 anos. Ela é filha da Dona Maria e do seu Luiz, irmã da Maria Luísa, e em 2019 ela retornou em Siqueira Campos, a sua cidade natal, onde ela mora e realiza suas atividades profissionais. A Joyce Eluane da Silva Santos, seja bem-vinda ao nosso Pod Pink, dona Joyce. Boa noite, muito obrigada, boa noite você que está nos acompanhando aí. Gente, que honra estar aqui com vocês hoje. Tô muito feliz. Já agradeço o convite e parabenizo também a iniciativa de vocês, né? Da Voz e as Mulheres da nossa região. Gente, vocês sabem que quando começou isso de podcast, eu vi o pessoal assim, com o fone no ouvido, passando pelo Instagram. Nossa, quando vai ser minha vez, será? E agora estamos aqui. Chegou. E tá com a agenda lotada essa moça dos podcasts, né, dona Joyce? A gente que tá muito feliz em receber você. O nosso podcast, ele vai estar aberto sempre para mulheres como você, que agrega a vida de outras pessoas, que ajuda outras pessoas com a sua profissão. E se a senhorita está aqui hoje, pode ter a certeza que muitas pessoas pediram o seu nome lá na nossa publicação. Que, inclusive, se você quer conhecer mais sobre algum outro profissional, se você tem uma indicação, uma história interessante que pode incentivar outras mulheres, marca lá na nossa segunda publicação no nosso Instagram, ou deixa aqui nos comentários desse vídeo quem você quer escutar, quem você quer conhecer, que a gente vai fazer esse convite. Tá certo? Tá certo. É isso aí, pessoal. Aproveita a oportunidade que a gente tá dando pra vocês. O Pod Pink é um projeto que é pra deixar vocês mais próximos das pessoas que vocês admiram. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conversar com pessoas que eu tinha muita curiosidade em relação à profissão e tudo mais. E foi uma forma da gente se aproximar. E poder tirar dúvidas que vocês têm. E podemos trazer mais profissionais, né? E é isso. Pessoal, o episódio de hoje ele é temático, nós vamos abordar um tema que faz muita diferença em nossas vidas e que tem uma importância que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho. Que nós vamos falar hoje sobre autoestima e saúde mental. O impacto que isso tem na nossa vida. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu quero conhecer um pouquinho mais da Joyce. Às vezes o pessoal que ainda não te conhece tem a oportunidade de conhecer teu trabalho, saber onde você atende, em que área da psicologia que você atua. Então vamos lá, quem é a Joyce? Muito bem. Então, eu sou a Joyce, moro em Siqueira Campos, né? Minha cidade natal. Cresci, passei toda a minha infância, adolescência. Me mudei para Londrina para fazer a faculdade de psicologia. Ainda fiquei 1 ano lá em Londrina, morando lá, tentando a profissão por lá. Eu tinha uma visão diferente da psicologia aqui na nossa região, aqui em Siqueira. Então, eu imaginava que talvez aqui as coisas não fossem fluir tanto, e muito pelo contrário. Eu tive um desenvolvimento bem maior quando eu voltei
voltei. Eu falo que eu amo morar em Siqueira hoje, eu amo a nossa região. Eu acho que eu precisei sair dela para ver o quanto eu gosto de morar pra dar aqui. Valor, pra né? dar valor, né? Então, me sinto completamente realizada, tendo no espaço Resiliência, mandar um beijo para todas as minhas colegas de profissão. É algo que eu sou muito grata também do trabalho de equipe que a gente tem, né? Isso é algo que eu valorizo muito. Então, já me formei no final de 2018, né? Então, estou em Siqueira desde final de 2019, mas é mais ou menos por esse caminho aí. E vamos lá, Jó. Como foi a escolha pela psicologia? Como foi escolher essa profissão que é tão importante? Uma profissão que, inclusive, está muito em alta. Você acha que essa profissão está sendo mais valorizada recentemente? Com certeza. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, algumas pessoas ainda não sabiam qual que era o papel do psicólogo. Eu sempre sonhei em ser psicóloga. Desde, assim, acho que os meus 10, 11 anos de idade. Nem sabia direito o que era isso. Eu lembro que uma tia comentou dessa profissão comigo. Sabe quando você tá brincando com os coleguinhas, assim? Ah, eu quero ser médico, quero ser veterinário, quero ser professora. Eu ficava lá, não sei ainda o que eu quero, né? Apesar de ser criança, assim. E ela comentou comigo da psicologia. Ela falou, Joyce, eu acho que você tem um jeitinho de psicóloga. Então eu fui me interessando, né? Olhei com mais carinho a profissão. Eu lembro que na escola... teve uma atividade sobre profissões e a professora não sabia nem se psicólogo era com P mudo, com I, de tão pouco falado que era a profissão na época. Psicólogo só conversa, mas o que o psicólogo faz? Existe muito preconceito por trás da profissão, né? Porque as pessoas não entendem direito como que funciona as coisas por trás mesmo do que é o profissional. E quando você foi realmente estudar, né? Foi morar fora, em Londrina, a tua família apoiou? Como que foi isso? Eles deram total apoio, né? Sempre apoiaram essa decisão de ir embora. A minha mãe, acho que ela ficava rezando pra eu voltar logo. Né? Eu acho que toda mãe, toda né? Mãe, é desse jeito. Sim. Vai chegar nosso momento. Pois é, mas me apoiaram. Londrina foi muito importante para o meu crescimento, tanto pessoal como profissional, né? Então, lá eu tive a oportunidade de atuar em outras áreas da psicologia também. Então, eu fiz estágio por quase 2 anos em RH. Nossa. Trabalhei por quase 2 anos em empresa. Nossa, eu tenho muito orgulho disso, que é uma empresa bem reconhecida. Assim, eu lembro que, olha só, quando eu morava em Londrina... Quando eu falava que fazia psicologia, a galera não se interessava muito. Eu dividia apartamento com uma amiga que queria fazer medicina e a outra fazia engenharia. Aí eles perguntavam, o que você faz? Ah, estudo pra medicina. Então, o que você faz? Faço engenharia. E você? Eu faço psicologia. A pessoa, coitada! É isso que você faz? Mas eu faço estágio. É Plaenge o nome da empresa, né? Uhum. Como eu amo falar da Plaenge, não me importa em falar o nome. Mas eu faço estágio na Plaenge. Estágio na Plaenge. As pessoas já mudaram. Mas só pra gente ter noção desse impacto, né, que a psicologia tinha. Hoje em dia, quando eu chego pra alguém que eu não conheço e falo que sou psicóloga, a reação é outra. As pessoas se interessam mais. Nossa, que legal, né? Poxa, uma profissão que eu admiro. A gente teve a pandemia, acho que isso intensificou mais as questões emocionais, né? Então, as pessoas passaram a olhar mais para a sua saúde mental, emocional. Ainda temos muito tabu a ser quebrado. Terapia é pra louco. Psicólogo só conversa. Vou caçar com terapia? Prefiro uma cerveja, prefiro ir no bar. Não é bem assim. A gente tem técnica, tem ciência, tem muito estudo. E, na verdade, o preconceito que existia lá atrás é porque as pessoas não sabiam como essa profissão seria importante nos dias de hoje. Sim. Porque hoje em dia, eu acho que, assim, o psicólogo é difícil a pessoa que não precisou passar por um momento ou que faça um acompanhamento. Porque nos dias que a gente está vivendo, é impossível alguém que não tenha, assim, pelo menos um pouquinho da necessidade de passar ali. Né? Eu até estava vendo uma matéria esses dias, eu não me lembro qual foi o portal, que diz que 60% das pessoas vão ter algum tipo de... não é doença que utilizaram a palavra, mas algum transtorno que pode trazer malefício para a vida dela durante a vida, né? Sim. Os tempos mudaram muito, né? Então, essa necessidade aumentou, essa questão de... A cobrança aumentou, né? O social mesmo, hoje em dia, tá diferente. Eu ia agregar nessa conversa no sentido... Hoje,
eu e o Aramis, a gente vive numa correria, assim, que começou a me incomodar muito, sabe? Uma loucura. E aí, a gente era 6h30 na estrada, chegando de Tomazina. Eu olhei pra ele e falei assim, nossa vida, como a gente vive no automático, como é tudo atropelado, uma coisa em cima da outra. Como vai estar a nossa vida daqui 5, 6 anos? Falando da nossa saúde mental, do físico mesmo, que é um conjunto, um todo. Mas antes de a gente entrar nisso, você falou né, quando as pessoas perguntavam, o que você faz? E chegava na hora, na psicologia ali, o pessoal desinteressava. Vou te perguntar uma coisa polêmica agora. Ai. Lá vem. Ó, eu não sou psicóloga, mas isso me incomoda quando eu escuto outras pessoas. Eu quero saber como você se sente quando você escuta. Nós trabalhamos na área da beleza, né? Eu sou maquiadora, né? A gente tem ali na loja de cosméticos também. Mas em muitos atendimentos que eu faço dentro de salões, né? Que às vezes noiva contrata e tudo mais. A gente escuta assim... Ai, porque você é minha psicóloga, a cabeleireira. Ou eu tô ali fazendo maquiagem, nossa, nem preciso de terapia, já desabafei. E a gente escuta mesmo muitas coisas ali, né? Na nossa cadeira, enfim. Quando alguém fala isso, o que você sente? E o que você tem vontade de falar, mas às vezes não fala? Se segura. Incomoda. Eu escuto assim, então, ai meu Deus, mas a gente se controla. Eu falo assim, Ana, conversar com amigos, tá aqui como a gente tá hoje, um bate-papo bacana, sair em festa, sair para encontrar a família, é muito bom, é terapêutico. São coisas que nos ajudam, que traz qualidade de vida, né? Que deixa a vida mais leve. Mas terapia é terapia. E eu acho que quando a pessoa entra no processo terapêutico, no setting terapêutico, aí ela sente a diferença disso. Porque é um lugar onde você não vai ter julgamento. É um lugar onde você não vai ter crítica. Então, se eu tô conversando com uma amiga, ela vai dar a opinião dela, vai dar o conselho dela. Primeiro que o psicólogo nem dá conselho, é uma outra visão que as pessoas têm, né? Tem base científica, né, em cima da resposta. Exatamente, né? Então, assim, a gente faz baseado na vida da pessoa, não baseado na minha vida. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha história de vida, mas eu quero saber da vida daquele que está à minha frente. Então, conversar com teu amigo, escuta aí, conversar com teu amigo, teu colega, com teu namorada é ótimo, conversa mesmo. É terapêutico. Terapia é terapia. Esse vai ser a descrição desse corte. Qual é a diferença de terapia e terapêutico? O que é cada um desses? Exatamente. Toda consulta com um psicólogo é uma terapia? Sim, né? Podemos dizer que todo paciente que chega até mim ali é uma sessão de terapia, né? Então, isso do não julgamento, de não ter crítica, de ter o meu olhar de acordo com o olhar da pessoa para a história de vida dela. Então, sim. Entendi. Claro, às vezes tem questão de... às vezes quem atende criança, orientação para pais, né? Então, existem várias formas, mas não deixa de ser terapia. Existe, além da terapia, algo a mais, né? Isso. É que aí depende muito. Por exemplo, atendimento com criança. Aí tem sessões que é com a criança. Tem sessões que é orientação para família, orientação para pais. Então, você vai atender uma criança, geralmente a demanda nunca é só a criança. Entra toda a família. Então, já tive que conversar com o pai, com mãe, com o vô, com o tio. Envolve escola, né? Então, você sai da clínica para ir até a escola. Eu já tive que ir atender ocorrências em hospital, por exemplo, né? Pessoas com caso de tentativa de suicídio. Então, mesmo eu estando no hospital, não deixou de ser terapia, não deixou de ser terapêutico. É engraçado que eu tô vendo aqui uma semelhança muito grande o que a gente ouviu da Duda em relação ao nutricionista. Né? Que ela diz também que ela não atende muito público infantil, por conta disso, que ela tem que atender a criança e fazer uma adaptação também com os pais. É que assim, é um trabalho em equipe
que não depende de você, do teu trabalho em específico, né? Exatamente. Depende muito ali do ambiente onde a criança está inserida, como é a cultura da família dela, do pai, da mãe. Então, isso tudo vai influenciar diretamente no teu trabalho, né? Sim, e às vezes a criança é o reflexo do que acontece dentro de casa. Então, às vezes tem pais que levam a criança e quando você vê, não é nem a criança que precisa tanto da terapia, né? Olha Mas é o pai, só! é a mãe. Então, Começou os cortes. né? Então, assim, daí a gente faz todo um contorno, assim, pra também dar esse suporte ali, né? E as pessoas têm resistência, às vezes, em entrar na sua área emocional, porque envolve feridas, envolve falar do teu passado, do teu presente, do teu futuro. Então, por isso que nada é estático na terapia. Tudo depende, né? Então, às vezes, você e o Aramis vão chegar com a mesma demanda, ansiedade, mas você vai ver a causa da ansiedade, são aspectos totalmente diferentes um do outro. Agora que a gente falou, né, que não é um linear, existe uma característica específica dos pacientes antes da pandemia e depois, pós-pandemia? Teve algo que mudou muito, que você sentiu? Que eu senti, assim, Ana, eu acho que as pessoas passaram a valorizar mais a sua saúde emocional e a sua saúde mental. Inclusive, a pandemia, falando da minha vida pessoal, profissional, foi a partir dali que eu comecei a me entregar mais no Instagram. Foi na pandemia. O meu primeiro vídeo que eu fiz e que viralizou foi sobre o coronavírus. Caramba! Foi sobre o coronavírus. Eu tinha vergonha de gravar. Assim, eu já estudava marketing para psicólogos, como me destacar. Que eu pensava assim, a psicologia já não era muito bem vista. Gente, o que eu ouvia que, psicólogo não ganha dinheiro, psicólogo não vive bem, você vai morrer de fome. É louco, não sei o quê. É só mais é uma profissão que não vai pra frente. Eu ouvia muito isso. Eu falei, mas gente, se tem profissionais que se destacam, não é impossível. Então, assim, para eu sair do RH, eu me entreguei muito nisso. Já que eu vou sair daqui, eu tenho que entender como que funciona a outra parte, né? Então, já se falava muito sobre o posicionamento do psicólogo no Instagram. Eu brinco que quando eu entrei no Instagram era tudo mato ainda. Só gravava stories, quem tinha mais de 10 mil seguidores. Eu não tinha nem 1.000. Né? Então, eu tinha muita vergonha. Mas aí, como veio pandemia, quarentena, o que eu falei? Eu vou aproveitar. Já que eu tô dentro de casa. Tô fazendo nada mesmo, né? Vou começar a gravar. Que daí que eu pensei, se não der certo, vai passar uma semana, a galera esquece, volta à vida normal, que a gente pensava que ia ser rápido, né? E se for legal, eu continuo. Então, aproveitei a oportunidade. E aí, eu lembro que o tema do vídeo era coronavírus, um olhar sobre a vida. Onde eu trouxe muito essa reflexão. Porque o que foi o choque da pandemia? Você não ia poder mais tocar a mão do outro, você não ia poder ver o sorriso do outro. Isso, pra mim, foi um choque na clínica. Porque antes que eu atendia as pessoas, o que a gente vai observando? A reação dela, o olhar, a expressão, o sorriso. De repente, eu tive que começar a atender de máscara, né? Então, foi um desafio ali para todo mundo. Então, eu vejo que a gente teve, né? A pandemia, ela trouxe muito desse olhar para o nosso interior e não só para o exterior. Tá, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que apareceu uma mais importante para o momento. Eu ia perguntar sobre a questão da timidez. Que tem pessoas que buscam um psicólogo para ultrapassar essa barreira e conseguir, por exemplo, fazer o que você fez. Mas agora eu fiquei curioso em relação à pandemia. O que você precisou se adaptar para poder atender seus pacientes durante a pandemia, sendo que agora eles estavam com o rosto coberto? Porque você teve que estudar muito, acredito. Sim, foi um olhar totalmente diferente, né? Então, a expressão, e não é nem só de observar a expressão, mas é o de mostrar também para o meu paciente a minha expressão frente a ele. O que eu acho mais mágico da terapia, do processo terapêutico, é o contato humano que se tem, né? Então, quando alguém chegava para mim, às vezes eu queria abraçar. Eu queria estender a minha mão. Aí, de repente, as pessoas chegavam até mim, tinham medo, tinham bloqueio. Isso foi muito forte no começo. Então, a gente foi se adaptando, né? Tivemos um aumento muito grande do atendimento online. Já existia terapia online antes, mas não era tão falada. Então, com a pandemia, pacientes que eu atendi, a gente passou com atendimento online, atendo online até hoje, né? Mas é engraçado porque, assim, eu já estava atuando na clínica, mas eu estava meio no começo ali de tudo. Então, eu comecei a crescer mais profissionalmente durante a pandemia.
o Joyce profissional antes da pandemia fica até meio vago, sabe? Então, nossa, meu primeiro ano de formado foi perrengue atrás de perrengue, assim. Nada do que se vê hoje. Mas eu cresci muito na pandemia, tanto como pessoa, como com profissional, né? Então, isso dos vídeos é algo que me conecta muito com as pessoas no Instagram. E as pessoas iam em busca de muita informação. Todo mundo ficou dentro de casa, aumentou o uso de celular, né? Eu lembro que na época até gravava pra rádio, assim, dicas de como ter saúde mental durante a quarentena. Então, foi algo muito falado, assim, durante esse período. Interessante. E entrando, assim, Joyce, na saúde mental mesmo, a gente tem escutado muito em falar sobre saúde mental, saúde mental. O que é ter saúde mental? O que vem a ser? Como que eu sei se eu tenho uma saúde mental ok? Olha, que ótima pergunta. Eu falo que ter saúde O mental... Natan já tá negando lá, ó. Eu não tenho. Não, porque a pergunta era boa. É corte, pô, é corte. Ele seguiu nossa dica! Sim! Parabéns. Profissional do ano. Vai levar a plaquinha dos melhores do ano. Muito se quiser. bem. Sim, vai Funcionário aparecer do do mês. ladinho, assim, ó, funcionário do mês. Ana, eu acho que ter saúde mental não é cuidar só da mente. Ter saúde mental é cuidar da nossa vida como um todo, é cuidar do bio, psico, social. Bio, cuidar da parte biológica do nosso corpo. É eu me exercitar, praticar exercício físico, colocar o corpo em ação. Ao mesmo tempo, cuidar da qualidade dos meus pensamentos, cuidar da minha saúde interior, de olhar para isso. Isso envolve muito a autoestima, né? Que é o que a gente vai entrar um pouco também. E o social, cuidar das minhas relações, né? Eu acho que a pandemia proporcionou muito isso. Você teve que afastar de todo mundo. Conforme as coisas foram começando, você não ia saindo com qualquer um. Né? Eu acho que foi um período de você meio que selecionar quem eu realmente quero do meu lado. Quem eu realmente vale a pena correr o risco de ir lá e ver se está tudo bem. Então, o social envolve isso. Cuidar das minhas relações sociais. Então, a saúde Com quem mental... eu tô disposto a correr risco de vida. Exatamente, mas foi uma reflexão que foi possível de acontecer, né? Então, quando as coisas começaram a se flexibilizar, quem que eu lembrei primeiro para ir atrás? Olha, é até uma reflexão da gente se fazer, né? Então, Sim. por que eu lembrei dessa pessoa? Por que ela é importante para mim? Ai, gente, já vou chorar. Ai, meu Deus, tá na hora ainda. Ai, meu Deus! Eu acho que aqui já tem um reflexo da saúde mental. Ai, como fala, já é um sintoma, alguma coisa assim. O que a gente vai avaliar nisso aí? Sim. E aí, quando, né, você trouxe, e que é muito legal isso, que são vários pilares, né, que a gente precisa fazer essa reflexão e ver qual deles não tá legal ali pra gente procurar uma ajuda profissional para nos ajudar a enxergar melhor, né? Quando você fala em cuidar dos seus pensamentos, como é esse cuidado? O que vem a ser... a gente passa... Gente, tô fazendo uma consultoria, vocês estão vendo, né? Ela tá aproveitando pra caramba. Mas você acha que até a cervejinha hoje... Eu falei, não, deixa eu fazer minhas perguntas primeiro. Eu entendi. Você não tá tomando cerveja hoje, então não é por conta Que eu não da quero sua saúde beber física. É pra aproveitar a É consulta. claro, meu filho. Tá tudo explicado agora. Aproveitar a visita. Tudo Tá tudo faz explicado. sentido. Agora eu entendi. Quando fala em qualidade de pensamentos, em que sentido, Joyce? Certo. Tem algo que a gente chama na terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu sigo, que é um nome técnico mesmo, tá? Que são os nossos pensamentos automáticos. Ao longo do dia, nós temos milhares de pensamentos automáticos. Tudo que a gente pensa é um pensamento automático. E na terapia, a gente vai ajudando o paciente a perceber quais são esses pensamentos. As músicas que fica aparecendo na cabeça da gente é um pensamento automático? Dependendo da situação. Às vezes é porque você ouviu, gravou. Agora é interessante pensar se essa música mexe com você, né? Se ela mexe um pouco mais ali comigo. Mas isso do pensamento automático, de cuidar da qualidade dos nossos pensamentos, esses pensamentos automáticos, eles não vêm do nada. Eles não vêm em vão, né? É como se eles acessassem as nossas crenças. O que são essas crenças? É o que eu penso a respeito de mim. É o que eu penso a respeito do outro, do mundo. E isso é construído de acordo com a nossa história de vida. Então, tudo que eu vou tendo como experiência entra dentro dessas crenças centrais. E é como se esses pensamentos automáticos pescassem informações nessas crenças.
tem correlação direta com a autoestima? Total. Porque assim, quando a gente... e tem mais uma coisa, esses pensamentos automáticos, eles nem sempre são verdadeiros. Em qual sentido? No sentido de que nem tudo que eu penso é real. Sabe quando eu chego num lugar, nossa, acho que tá todo mundo me olhando. Que evidência que eu tenho disso? Putz, faz muito sentido. Gente. Faz muito Só sentido. que o cuidar da qualidade dos pensamentos, o que a gente tem que tomar cuidado? A tal da positividade tóxica, tá? Nossa! É a segunda vez que a gente escuta essa frase aqui. A primeira vez que A Cíntia! Cíntia? Eu vi! A Cíntia. Eu acompanho o Pode Vir! maravilhosa! Ai, é bonito! Aí, ó, fica a dica pro pessoal que tá assistindo a gente, ó. Daqui a pouco eu vou Acompanhem o Podpink. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Olha, o pessoal tá amando essa participação Eu não aqui, tô nem viu, lendo os Joyce? comentários, só me perco. É verdade, a Cíntia falou sobre isso, Sim. sobre a positividade tóxica que ela... Sim. As redes sociais trazem muito dessa positividade tóxica, né? Tudo Isso- tem que ser perfeito. Isso faz com que a gente se cobre demais. Demais, que interfere na nossa autoestima. Inclusive, eu não tava aqui, né, no dia do episódio da Cíntia Fadel. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Essa parte específica, eu assisti quando eu tava lá na faculdade, lá em Jacarezinho. E eu vim no ônibus pensando sobre isso. E realmente é verdade. E eu tinha um pouco dessa positividade Positividade, Tudo tóxica. gratidão, tudo lindo. E não é bem Sim, assim, né? e daí eu parei pra pensar. Será que realmente essa positividade que eu tinha era uma positividade real? Ou era uma coisa que eu tava querendo ampliar pra esconder um mal que tava ali por trás que poderia me machucar? E eu percebi que alguma coisinha ou outra que eu tava tendo essa positividade tóxica, eu fui relaxando, fui diminuindo, né? Até chegar naquela realidade, Ótimo. né? E realmente é uma coisa que eu percebi que fez Faz a diferença diferença. pra mim. Faz. Porque a gente tem que aprender a se frustrar, gente. Essa vida é frustração atrás de frustração. Fala, a vida adulta é fácil? A minha, pelo menos, não é. É frustração, decepção. E quando eu falo de cuidar da qualidade dos pensamentos, então, ultimamente, estavam vendendo muito a ideia de que, pensa positivo. Tem que pensar positivo, a Joga vida é pro linda, joga universo. pro universo. Gente, não é bem assim. Quando eu falo em cuidar da qualidade dos pensamentos, o buraco é muito mais embaixo. Por isso que a terapia, o buraco é muito mais embaixo. Não é só, Joyce, então a gente tem pensamento automático, então é só agora eu começar a pensar positivo? Não é bem assim. É da gente entender por que esses pensamentos são tão constantes. Onde é a pra raiz você. daquilo? Exatamente. Não é só trocar um pensamento. É dar sentido ao novo pensamento. Se tem uma... me arrepia. Se tem uma palavra que é muito forte pra mim, é o ressignificar. A gente não vai apagar nada, a gente vai dar um novo sentido para aquilo que culminou em alguma ferida, em alguma dor. Essa palavra, como que é? Ressignificar. Ressignificar é uma palavra que eu ouvi muito quando eu fiz um tratamento através da hipnose, né? Com uma hipnoterapeuta lá de Londrina, né? Que ela me atendeu meu irmão também. Meu irmão continuou depois, porque a situação dele era um pouco pior do que a minha, né? Eu, no meu primeiro atendimento, já senti uma melhora, então eu não dei continuidade nesse tratamento. E o que a gente trabalhava lá nessa sessão era realmente ressignificar algumas lembranças que nós tínhamos de algo que aconteceu lá atrás. Né? E para mim, pelo menos, fazer essa ressignificação, eu não sei se eu falei certo, Falou. mudou pra mim o sentido daquilo. Naquele momento, assim, parece que aquilo que me fazia um mal ali fez um sentido diferente. Não consigo explicar de forma lógica o que aconteceu ali. Joyce, nesse caso do Aramis, eu tinha e ainda tenho dificuldade com algumas coisas nesse sentido. Ali ele falou que pra ele sentiu que teve uma melhora. Tem muito a ver em realmente ele dar sentido e aquilo pra ele funciona, literalmente dá sentido pra aquilo e dá resultado. Porque eu sinto assim, né, agora falando de outra realidade, mas que pra mim faz sentido, a gente trabalha com metas nas nossas lojas. E o que a gente coloca sempre pros nossos colaboradores é
A gente só vai bater a meta se isso fazer algum sentido, tiver alguma importância pra você, se você abraçar aquilo. Porque senão vai ser uma meta vazia e que a gente não vai alcançar junto. Em relação a esse atendimento e essa melhora do Aramis, ligação direta, porque pra ele fez sentido aquilo? Sim, e assim, Ana, quando a gente fala no dar sentido e o ressignificar vai te permitir olhar pra tua história e não criticar ela, mas abraçar e acolher ela. Entender, né? É entender. E aí entra o processo da aceitação, né? Eu aceito que aquilo me aconteceu, mas a aceitação não é aceitar me acomodar. Ai, aconteceu, agora deixo. Não, é aceitar para fazer diferente. Para eu mudar, eu preciso perceber. Eu preciso perceber o que aconteceu comigo lá atrás que me dói tanto. Na terapia, claro, existem abordagens e abordagens. Tem abordagens terapêuticas que vai focar muito sobre o teu passado, né? Outras já são um pouco mais práticas, eu gosto um pouco mais da praticidade, mas não tem como fugir. Você vai ter que ter acesso, entender como que era o teu ambiente familiar, as pessoas que você convivia. Isso foi formando as suas crenças ao longo da tua vida. Então, o dar sentido é o se abraçar. É abraçar a tua história. E dar um novo sentido para ela, de olhar para aquelas feridas, para que elas um dia cicatrizem, né? Mas que você dê realmente um novo sentido. Então, por isso que o pensar positivo, ele acaba sendo tão vago. Não tem como eu só pegar, não, hoje eu vou acordar, obrigado, Não, gente, eu hoje de manhã, eu tava assim, numa energia tão baixa, mas tão baixa. Falei, meu Deus, como que eu vou falar de autoestima lá hoje à noite, né? Que era um pepino atrás do outro aparecendo. Não, mas é por isso que eu vou lá falar de autoestima. Autoestima é isso. É eu entender que tem dias que não vai estar tudo bem, mas que eles não serão permanentes. E isso é dar um sentido, né? E agora que a gente entrou, né, na autoestima mesmo, que muitas, mais público feminino mesmo, inclusive, nossa patrocinadora master, Ana Letícia Ramos Makeup. Inclusive, pessoal, já que estamos aqui, pausa aqui na autoestima, e nem tão pausa assim, deixa eu contar pra vocês, a nossa loja Ana Letícia Ramos Makeup, referência nas melhores marcas nacionais de cosméticos e agora internacionais de perfume. Nós estamos com um site completíssimo, atualizado, e pra você acessar e ver as novidades é muito simples, amor. Qual que é o nosso site? O nosso site é alrmakeup.com. E a gente tem um cupom de desconto pra você que tá aí nos assistindo no YouTube ou está nos ouvindo pelo Spotify, qualquer outra plataforma digital, que é só você colocar PodPink15 que você vai ganhar 15% de desconto na sua primeira compra no nosso site. Maravilhoso! Não dá pra perder, né? Não dá pra perder. E eu fiquei sabendo dessa agora. É que eu fiz hoje. Até eu quero, eu tô precisando de perfume. Os melhores importados. Eu tô falando, a gente tem que falar umas 2 horas depois desse podcast. Dá pra gente sair daqui e já passar ali, ó. Já aproveita a viagem. Fechou. Pronto. Porque quem não sabe, os Estúdios Rio fica do ladinho Da da nossa loja loja física aqui em Baiti. E falando em Estúdios Rio, pra quem não sabe, Estúdios Rio é o nosso sócio aqui do PodPink. Se você tá precisando de um trabalho de audiovisual, algum trabalho que vai tocar o coração do seu cliente, que vai tocar o coração do seu público, eu tenho certeza que o olhar perfeito do Natan vai te ajudar. Ele vai agregar muito no seu negócio. Você tem dificuldade para gravar Reels? Tem dificuldade para se expressar com seus clientes? Venha nos procurar que nós temos com certeza um plano que vai caber aí no seu bolso e vai fazer com que você toque de uma forma diferente seus clientes. E tá duvidando? A gente prova. Entra agora lá no nosso Instagram, que foi postado há muito pouco tempo o vídeo que o Natan gravou Tem nosso. no Instagram da Rio? Tem no Instagram da Rio? Ah. Tá, mas eu tava falando do vídeo que a Ana postou, que foi gravado pro nosso casamento. A gente fazendo um passeio de moto. E aquele vídeo foi sensacional. Eu tô apaixonado naquele vídeo e eu faço questão que você entre lá e veja, porque vale muito a pena. Um trabalho excepcional que o Natan fez pra gente, em parceria do PodPink com o Estúdios Rio. Agora, pessoal, eu vou falar pra vocês do nosso outro parceiro.
Vamos fazer esse momento especial, momento merchan aqui pra Joyce tomar uma água. A gente já vai voltar a falar em Uma autoestima. cervejinha. Estamos aqui pra isso. Com certeza. Pessoal, ainda em se conectar com outras pessoas, com o seu público, de repente do seu negócio, nós temos a Agência Digital Valor. Com certeza. A Agência Digital Valor é uma parceira nossa aqui também, do Podpink. Se vocês entrar lá no nosso YouTube, no nosso Instagram, vocês vão ver muita arte criada por eles. Nosso amigo Kijara, que é um designer muito massa. E se você quer melhorar o posicionamento digital da sua empresa, se você precisa de criativos mais bonitos, atraentes, que vai chamar a atenção do seu cliente, entre em contato com a Valor Agência Digital, que o Kijara vai estar de prontidão para poder atender vocês e fazer o melhor pela sua empresa. Para tirar todas as suas dúvidas é bem simples, é bem fácil. É só você entrar lá no Instagram, colocar na barrinha de busca Agência Digital Valor, que os meninos estarão prontos para te atender, para passar um orçamento. Eles te ajudam a criar sua identidade visual do zero, com as suas características, com a característica do seu negócio. Então vale super a pena. E se você quer anunciar aqui no Podpink, quer ser nosso parceiro, é super fácil. Nós estamos agora, pessoal, com uns planos muito legais de patrocínio. Que vai fazer a diferença no seu negócio, né? A gente tem um público muito bacana que interage junto com a gente. Inclusive, quero agradecer você que assiste esse vídeo, que nos acompanha aqui no Instagram. Graças a vocês, tudo isso que tem acontecido aqui com o Podpink só tem a crescer. Então, se você quer ser parceiro do Podpink, como que faz, amor? Como que entra em contato? É só você entrar em contato pelo nosso e-mail, podpink@alrmakeup.com. E eu quero aproveitar que a gente tá ao vivo e pedir desculpa às pessoas que entraram em contato conosco até agora em relação ao patrocínio, que realmente eu demorei um pouquinho, mas eu finalizei. Agora realmente a gente tá com os planos finalizados, totalmente alinhado, de acordo com a proposta, pra você poder anunciar aqui com a gente. Prometo que no próximo episódio eu vou falar de todo o coração da sua empresa, tá? Eu mando hoje não. Eu mando pra vocês. Eu mando pra vocês na segunda-feira a proposta que vocês nos solicitaram, tá bom? E aí no próximo episódio a gente fala um pouquinho da sua empresa aqui. E eu só queria fazer mais um comentário, que a Ana tava muito ansiosa ali, ela não deixou eu terminar. Mas falando em relação a Valor, o Ribeiro Gás, que é a empresa que eu trabalho lá em Tomazina, Tá precisando patrocinar o Podpink. tá precisando patrocinar o Podpink, que eu tô sendo cobrado ao vivo. Mas enfim, já tá fechando aí parceria também com a Valor. E logo mais vocês vão ver aí as artes da Valor aí também nas redes sociais do Ribeiro Gás. Pronto, pessoal. Agora vamos voltar aqui, agora nós vamos mergulhar no assunto que você estava esperando, que é, né, realmente a autoestima, a saúde mental. E a gente parou quando a gente estava falando da relação mesmo ali com a autoestima. E vamos entrar nesse assunto. A gente falou que é a saúde mental, que, né, é um todo, é um pilar, e a autoestima. E você sabe que quando na clínica, às vezes, a gente chega nessa demanda de autoestima, eu sempre perguntar pro meu paciente. Tá, mas como que tá a tua relação com a tua autoestima? Ah, tá boa. Ixi, tá péssima. Mas o que é autoestima pra você? Eu aproveito pra perguntar pra vocês. O que vocês me responderiam que é autoestima? Vamos lá. Terapia ao vivo. Assim. Devolver pra você. Comece por você, meu eu amor. fiz essa pergunta hoje no carro. Eu quero Vamos ver se vocês vão receber uma estrelinha no mural. Vamos Aí lá. ela me fez essa pergunta. Olha só! Ela me fez essa pergunta no carro. Eu não soube responder. Aí ela vai repetir a pergunta pra mim aqui ao vivo. Lógico. É que eu tenho um problema em relação a isso. E aí a gente vai comentar agora. Mas em relação a quê? Mas eu quero saber de você primeiro. Diga, Aramis. Que é muito importante. Geralmente os homens, eles não dão esse olhar, essa oportunidade pra gente tratar esse assunto. Então eu quero saber. Sim, e até um adendo antes do Aramis falar.
Ô, Marada, autoestima é pra vocês também, tá? Autoestima não é um assunto só de mulher, Viu, não. Natan? Inclusive, depois que eu e a Ana falar sobre o que a nossa opinião, o nosso entendimento sobre Ó, o autoestima, pessoal já tá fazendo várias perguntas aqui, tá? eu quero que você explica pra gente o porquê que existe esse tabu tão grande em relação à autoestima por parte dos homens. Eu acredito que isso é muito cultural, né? O ser humano como um todo, desde quando ele cresce, ele já é cobrado quanto às suas emoções e que sentido. Criança chorou, não chora, chorar é feio. Para de chorar. Não pode chorar, né? Então a gente não tem uma validação de emoções. Pro homem isso é muito mais forte. Homem é forte, homem é o protetor, homem é o que tem que trazer segurança pra mulher. Mas, gente, homem também sente, homem também chora, homem também trai, homem também é traído. Então, o homem também precisa cuidar da sua saúde mental. Se eu for olhar a minha agenda, a maioria é mulher, né? Mas os homens também estão tendo uma abertura maior agora a procurar por ajuda. E o perigo dos tabus é porque, às vezes, uma pessoa que tá com um pezinho ali pra decidir se abrir pra cuidar, chega um comentário desse, trava tudo de novo. Só que a importância, quando a gente fala em saúde mental, o impacto não vai ser só na vida da pessoa, vai ser na sociedade como um todo. Pessoas emocionalmente saudáveis querem viver em uma sociedade emocionalmente saudável. A conta é nítida, né? Então, se o homem ele cuida da sua saúde mental, ele vai querer cuidar da sua relação, do seu relacionamento, dos seus filhos, do seu trabalho. Então, saúde mental, procurar por uma ajuda profissional é para todo mundo, né? Então, não deixa de atender também o público masculino. Entendi. Tá, voltando lá à questão que me Vamos lá, fizeram. tem um tempinho pra você Eu já pensar. tive um tempo pra pensar. Eu já consegui contornar essa situação que eu tô. Tá. Na minha opinião, quando a gente fala de... Do que a gente tava falando mesmo? Autoestima. Autoestima. O que é autoestima pra você? Autoestima, eu acho que tá diretamente ligado na questão da aceitação daquilo que você entende, do que você é capaz, daquilo que você... como você se vê no espelho, que você entende da forma que você trata a sua relação consigo mesmo. Eu tive muito problema com a minha autoestima por muito tempo. Por muito tempo mesmo. E a forma que eu encontrei de ultrapassar essa barreira e realmente conseguir ter a minha autoestima renovada, boa, foi através daquele estilo de vida que eu mantinha. Pra quem não sabe, eu até meus 22 anos, 2017, 22 anos, eu era uma pessoa muito diferente. Meu cabelo vinha aqui, ó, a minha barba aqui, e aquilo eu sempre achei muito legal, eu sempre gostei desse visual diferente. Você não me via com roupa colorida. Eu lembro arame de preto. Eu era só de preto. Quem abria meu guarda-roupa assim, ó, era tipo o guarda-roupa da Mônica. Só que ao invés de ser tudo vermelho, era preto. E realmente, não é que eu me escondia atrás, mas eu me sentia confortável. Era a estratégia que você encontrou, né? Exatamente. Inclusive, até hoje, eu admiro pessoas que têm esse estilo mais gótico. Eu acho muito bonito. Eu sinto falta do meu cabelo longo, mas eu não consigo mais cuidar. A Ana até tremeu na cadeira aqui. Ai, meu Deus! Mas Eu não sim, falei nada. eu sinto falta do meu cabelo longo, mas eu não... Já tentei deixar crescer de novo, sem a Ana saber, lógico. Mas eu não consigo mais. A barba longa eu ainda mantenho, mas pra quem me conheceu, era muito maior. Minha barba batia até aqui no peito, assim, ó. E é a forma que eu consegui encontrar pra me esconder atrás desse problema que eu tinha com a autoestima. E dessa forma que eu tava, eu me sentia bem. Eu me sentia confortável, eu me sentia bem na frente das pessoas. Eu conseguia ter uma boa relação com a minha autoestima. Eu não sei se eu tava mais me atrapalhando do que me ajudando. Só que eu percebi que quando eu ultrapassei essa barreira, em 2017, depois de eu ter
2 crises psiquiátricas após o meu acidente. Eu tive uma crise em 2015 e outra em 2016. Em 2017 eu fiquei esperando, mas não aconteceu. É assunto para outro vídeo. Depois a gente fala sobre essa história aí. Quem sabe a gente pode trazer um psiquiatra que eu acho que ele vai conseguir né, falar um pouco mais a respeito sobre isso. Né? Eu passei em muitos profissionais e até agora não tive diagnóstico. Não teve. E de 2017 pra frente eu mudei. Eu fiz o quê? Eu cortei meu cabelo muito devagar, porque eu tava com muita dó. Apego. Eu tirei a minha barba. Desde os meus 16 anos eu não fazia a barba, tipo, de mostrar mesmo meu rosto. Eu fiz isso. E essa mudança que eu fiz daquela pessoa que eu era pra pessoa que eu tava me tornando é uma coisa que fez uma diferença gigantesca na minha autoestima. Você consegue visualizar qual foi o gatilho pra essa mudança? Com ele, assim, falando? É difícil. Difícil, eu posso falar? Qual foi? Pode. Eu tinha medo. Medo por quê? Igual eu comentei, eu tive esses 2 episódios. E eu não tive um diagnóstico do médico, mas eu me aproximei de 2 diagnósticos. Não sei o que lá de bipolaridade. Transtorno bipolar ou depressão. Só que depressão, eu não tinha a tristeza, que seria o fator principal para ser considerado uma depressão. E para bipolaridade faltava um outro sintoma. Enfim, que eu não tinha. Não fechou o diagnóstico. E como eu já tive esse episódio 2 vezes, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso mudar. Alguma coisa na minha vida tá muito errado. E eu preciso mudar isso. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, vai acontecer de novo. O que aconteceu em 2015, numa época, e em 2016, na mesma época. E foi o mesmo período. 30 dias, fechado. Eu comecei a ter esse episódio, acabou. Acabou, não tive mais. E em 2017, quando foi chegando próximo, eu precisei mudar. Então eu cortei meu cabelo, eu fiz a minha barba, eu não saía de casa, então eu comecei a ir pra festa, comecei a fazer coisas diferentes, aprendi a beber, que eu não bebia. E tudo isso fez com que eu mudasse o meu estilo de vida. Né? E isso é uma coisa que... E foi aí que melhorou? Que você teve uma relação mais legal com a sua autoestima? Eu acredito que sim, porque de lá pra cá eu não tive mais esses episódios. E é bacana, como se você tivesse aumentado o teu repertório de opções, né? Eu falo que todo ser humano tem a sua caixinha de ferramenta. Sabe essa caixinha de ferramenta que você tem na tua casa? E a gente tem que alimentar essa caixinha de ferramenta para dar opções sadias para o nosso cérebro saber o que escolher ali na hora, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Pense positivo, o poder da mente. Tá, mas que opções que eu tô dando para minha mente escolher, né? Então, esse ampliar repertórios é de trazer mais opções para nossa vida mesmo, de olhar para essa caixinha de ferramenta, porque às vezes eu tenho um vazamento na minha casa, se eu tenho só um martelo na minha caixa de ferramenta, vai fazer alguma diferença? Só vai aumentar. Só vai aumentar. Eu dei um exemplo esses dias para uma paciente sobre essa questão de aumentar o repertório, de aumentar as opções, né? De aumentar. Isso ajuda na nossa qualidade de vida. Pensa que você vai num show de algum artista famoso, alguma banda. Se ele tocar só uma música, você vai aguentar ficar nesse show? Não. Deus me livre. Não, vai ficar chato, entediante, você vai querer sair correndo, vai chegar uma hora que perde a graça. Então, se você vai num show onde tem várias músicas, uma hora eu tô com uma triste, outra mais animada, né? Outra hora você pensa um pouco mais, outra hora você só quer saber de extravasar, o show fica mais interessante. Na nossa vida também é assim, né? Ampliar esse repertório de opções, de relações, né? Então, tudo isso permite para que nesses momentos de maior dificuldade, o nosso cérebro saiba, não que ele saiba, mas que ele tenha que seja mais amplo, né? Esse caminho. Claro que não basta ter opções. Aí eu tenho que partir para ação, né? Para que isso se torne um hábito e tudo mais. Mesmo assim, não é fácil, né? Eu não falei que hoje eu não estava bem de manhã, né? Então, isso que eu tô constantemente trabalhando dentro da área da saúde mental. Mas é uma manutenção, né? Então, isso é muito importante. Entendi. Bom, vamos lá? Autoestima, né? A gente pega e fala de uma Vamos coisa... Não, Gancho. Só que, meu amor...
Eu já falei. Você pensa que você vai fugir. Agora é sua vez. Só que, eu tive bastante tempo, né? Tem bastante tempo pra pensar. Então- Tirando aquele tempo que você tava fazendo assim, mas beleza. Tá segurado. Então, é assim, autoestima, ao meu ver, aqui na minha vivência, é aquilo que é com você mesmo, ali as suas emoções. O Aramis falou que para ele estava ligado à aceitação. Eu sinto que pesa muito pra mim em relação à autoconfiança, sabe? E em mim, a minha maior dificuldade ali no físico é o se ver no espelho, que o pessoal tá cansado de escutar já essa história, mas assim, a criança gordinha, adolescente gordinha, aqui na vida adulta gordinha também. Até um tempo isso não me incomodava, de um tempo em diante me incomodou muito. E isso começou a me afetar. E eu sempre fui ligada no 220, era festa. A vida social não havia sido impactada com esse meu problema, esse olhar no espelho. Eu talvez tenha sido um refúgio ali, sempre no meio de todo mundo. Nananana. Só que de um tempo pra frente isso começou a me incomodar. E aí eu já não tava querendo mais sair de casa. E eu sabia que era com esse problema ali de me olhar no espelho mesmo. E logo eu, que sempre fui tão, né? E isso começou a me incomodar. Foram anos, assim, até que encontrei o Aramis. E aí chegou num estágio, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Viu, mas quando a gente se conheceu, você não tinha problema com sua autoestima, então, amor. né, amor? Mas depois desandou e eu voltei a engordar de novo. Porque pra mim tava muito ligada ao meu corpo. Não, Tua mas isso que eu tô autoimagem, falando. né? Eu Isso, acho que esse episódio que você acabou de contar aconteceu quando a gente já tava junto. Porque Minha quando eu história, conheci... me deixa eu contar agora. Obrigada de nada. De nada. Vamos lá, E respira. aí, Joyce, quando lá atrás, acho que 3 anos atrás, eu busquei a bariátrica. E a gente precisa fazer um acompanhamento psicológico, né? Antes, durante, depois. Eu lembro que eu passei pela psicóloga. Tive ali o atestado que eu tava apta. Não fiz naquele ano. Se passaram 2 anos, agora vai fazer 1 ano que eu fiz. E eu ainda reflito sobre isso no sentido de... Será que era pra ter feito mesmo? Porque eu coloquei muita expectativa em algo que eu não trabalhei, meu psicológico. Ai, Ana, porque o que a gente... No meu caso, eu fiz ali um acompanhamento, mas é algo muito rápido, muito sucinto. E que a gente preencheu um protocolo, e que eu né? Isso, que hoje eu tenho a ciência de que deveria ter sido diferente. E por isso que hoje eu preciso fazer diferente. Mas eu coloquei muita expectativa na cirurgia. Eu vou emagrecer, eu vou ficar bem. E isso não aconteceu, gente. Por isso que, assim, claro, hoje eu tô melhor. Mas vocês acham que eu tô bem? Não é assim, né? Tem dia. E aí muda o tipo de problema. Se antes era a barriga que tava incomodando, que eu tava gordinha, agora eu olho no espelho e falo, meu Deus, tá tudo caindo aqui. E fora a frustração. Muito. E eu acho isso muito difícil de lidar. Eu nem sei se eu sei lidar com isso. E eu acho que essa é a realidade de muita gente que tá aqui. Nos assistindo, nos acompanhando. Inclusive, tem uma pergunta bem interessante. Que tá assim. Olha lá, o meu saiu. Como lidar com a comparação e a autoestima, sendo que a internet enche de gatilho? Natan, você liga aqui. Aí, a gente tava falando da frustração, né? De como lidar com isso. E surgiu uma pergunta nos comentários. Como lidar mesmo com a comparação que acontece com a aceitação em relação ao teu físico com aquilo que a internet te traz de gatilho mesmo? Como lidar com isso? Até essa questão do gatilho, eu acho que tem um ponto muito importante que é trabalhar a nossa autopercepção. Lembra que eu falei dos pensamentos automáticos, né? Sim. Então, na terapia, a gente vai ajudando o paciente a perceber mais esses pensamentos automáticos ao longo do dia. Então, uma perguntinha.
Ó, tô entregando coisa boa aqui, que eu entrego pra paciente na Conteúdo, clínica. Pessoal, prestem gente. atenção que Inclusive, vocês estão economizando com terapia. Pessoal do Podpink, vai todo mundo seguir o Instagram da Joyce. Já clica aqui, já segue segue. aí. Que tem muito conteúdo legal lá. E uma perguntinha que eu sempre falo pra eles se fazerem é: o que estava passando pela tua cabeça nessa hora? Né? Quando tem uma oscilação de humor, poxa, estava tão bem, de repente, aquele incômodo. Às vezes esse incômodo vem de uma foto que eu vejo lá no Instagram e tipo, nossa, fulano tá conseguindo viajar, tá conseguindo passar o fim de semana se bebendo, torando pau e eu aqui nessa vida. Sabe o que eu falo sobre a comparação? O que a gente tem que prestar atenção quanto à comparação? Na comparação, eu pego o máximo do outro para comparar com o mínimo que eu tenho. O que é esse máximo do outro? Eu pego o máximo de informação que ele me dá, né? Então, assim, eu pego o que ele tem de bom, eu pego o que ele coloca lá no Instagram, eu pego os 15 segundos de stories dele, eu pego a aprovação dele no vestibular, eu pego o status do relacionamento dele, eu pego o carro que ele tem, eu pego todas essas informações e comparo com o mínimo de informação que eu tenho a meu respeito. Né? Então, assim, o mínimo de informação, de conquistas que eu tenho, porque dentro da comparação, provavelmente a pessoa já não se autovaloriza nesse sentido, né? A conta vai fechar? Por que você tá me olhando com essa cara? Não, que eu vou perguntar uma outra coisa. E quando é o contrário? Em qual sentido? Quando você... É que daí é muito daquilo que você vê e o que você sabe da informação do outro. Tem essa comparação que é negativa. Existe comparação positiva, a que você se compara com alguém pra você se sentir melhor? Aí eu não falaria nem comparação, eu falaria admiração, inspiração. Entendi. É olhar pra aquela foto no Instagram, tá, e eu quero isso pra minha vida um dia. Mas eu gostei dessa colocação. Mas que ela não nesse colocou. sentido. Não, só que o que ela tá querendo dizer é o seguinte. É você ver uma pessoa e você tá melhor do que essa pessoa. E você trazer isso pra sua... Eu não sei se é pra sua mente, sei lá. Pra onde que a gente traz esse pensamento? O que seria isso? Aí, lembrando que a gente nem respondeu aqui a autoestima. É verdade. A Não, e gente o pessoal tá tá perguntando, Pisse, mas a autoestima também não é só corpo, né? Isso. Então, tipo, Não. a gente não pode... a gente tá desfocando. Vamos voltar na parte do que é autoestima, porque pra gente Isso. entrar na comparação, Eu tô vendo é que importante a temos gente mais entender uma isso. convidada que vai Parte precisar 2. de parte 2. Com certeza. Então, vamos lá na autoestima pra gente Certo. seguir uma linha pra gente ir conversando. Ótimo. Então, assim, vocês estão muito bem. A Aramis arrasou aí no termo da autoestima, né? Opa! O que é autoestima, gente? A autoestima é a forma como eu me vejo. É a forma como eu me percebo, como eu me olho. Quando você gosta muito de uma pessoa, você não faz de tudo pra estar ao lado dela? Você quer a companhia dela. Aí você tenta entender o que ela gosta de usar pra eu dar de presente. O que ela gosta de comer pra eu fazer essa janta quando ela estiver na minha casa, né? Eu faço de tudo. Eu a estimo. A autoestima é eu me autoestimar. É esse cuidado pra mim mesmo, né? E aí envolve a forma como eu me vejo, a forma como eu me cuido. Então entra a minha visão sobre mim, o meu autocuidado, a minha autoimagem. Entra a questão do corpo, mas não é só isso. Por que às vezes... Isso de cirurgia plástica, no meu canal do YouTube tem um vídeo Eu já vou sobre seguir autoestima. esse vídeo. E cirurgia plástica, Amor. porque eu fiz também já. Eu fiz rinoplastia. Este narizinho aqui já foi mexido. Eu lembro como era antes. Ah, meu Deus! Aramis, dá uma segurada, seu delicado. E daí, Joyce? Segue a autoestima. Segue a autoestima. Não, mas assim... Eu conheci ela antes da cirurgia. ele era meu fã na época de dupla, né? Eu de já Stacey nós vamos Joyce. entrar nisso aí. Se vocês não sabem... Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Ah, é muita coisa, né, gente? Meu Deus. Segura um Mas minutinho. enfim... Então, sempre que eu falo sobre essa questão de cirurgia plástica, por que é importante esse acompanhamento terapêutico? Para entender qual que é essa expectativa que a pessoa tá quanto a isso da cirurgia plástica. Porque às vezes a gente tem a visão, poxa, aí depois que eu fizer colocar meu silicone, minha vida vai mudar. E minha autoestima muda. Aí o que acontece? Coloca o silicone, não mudou. Gente, eu menos 35 quilos. Só mudaram os problemas. E fora a frustração que isso gera, né? Porque, Ana, você imagina,
Emagreci 35 quilos e tá tudo perdido. Gente, o que eu faço agora? Não tem solução, né? Então, é muito importante. E fora que, assim, procedimento estético, ele vicia. Eu tava brincando hoje lá na Paido, gente, eu sinto saudade da minha cirurgia. Eu tenho saudade Meu lá senhor. dos exames e tal. Porque, assim, pra mim, foi muito gratificante o conseguir fazer a cirurgia, né? Eu também tive problemas com a minha autoestima, não no sentido de autoimagem, mas no sentido de acreditar no meu potencial que um dia eu ia viver da psicologia. Eu não acreditava. Eu imaginava que eu seria psicóloga, mas eu não acreditava que eu conseguiria viver da psicologia. Isso que eu tô fazendo aqui hoje, eu imaginava, mas eu não acreditava que isso ia acontecer. Para vocês terem noção, durante a minha graduação, imaginar e acreditar. Então, eu tô percebendo isso agora. Isso é muito importante, a gente começar a refletir e prestar atenção no que a gente imagina, do que a gente acredita. Sim, para vocês terem noção, na minha graduação, na minha colação de grau, eu recebi menção honrosa de melhor aluna da classe. Olha ela! Olha só! Agora, eu recebi isso, eu não acreditava que aquilo tinha acontecido. Porque, assim, minha faculdade foi um rolo. Eu comecei a estudar de manhã, e aí, como eu entrei no estágio, eu tive que mudar pra noite. Então, bagunçou grade. Cada dia eu tava numa turma, o pessoal, que seria a minha turma, achava que eu era aluna de DP, porque cada dia eu tava numa turma. Então, no dia da colação, quando começaram a falar os nomes da menção honrosa, pra mim, eu nem tava matriculada naquela turma lá. Então, a senhora que falaram, agora a gente vai anunciar, eu relaxei. Agora, né? Não tem nada a ver com isso mesmo. E o pessoal Não é comigo? Não é comigo. O pessoal começou a falar assim um pro outro. Eu acho que é fulano. Eu acho que é ciclano. Legal, nem conhecia a galera direito. Daqui a pouco, Joyce, a Luane da Silva dos Santos. Gente, minhas pernas assim ficaram mole. Eu olhava pro lado, o quê? Sou eu? E olha que loucura. Disso dos pensamentos automáticos. Hoje, como eu trabalho com isso, eu me dou conta, mas na época eu não dava. Eu lembro de subir no palco, peguei, fiquei super feliz. Eu pensava, gente, será que tá certo isso? Não, mas eu acho que as pessoas talvez não estudaram. Não é que não estudaram o suficiente. Vai ver, elas não tiveram tempo pra estudar. Vai ver, eu só estudei pra tirar nota. Vai ver... Sendo que eu trabalhei... Boa parte da minha faculdade, trabalhava o dia todo. Também pra faculdade à noite. Eu tive uma dificuldade de me apropriar desse título. Eu lembro que no outro dia, eu fui no CRP... pra dar entrada, né, na minha carteirinha. E daí tinha uma galera que tava na colação de... Ai, Joyce, parabéns. Eu não sabia onde enfiava a minha cara. Parecia que aquilo não era de mim que elas estavam falando, porque... Pra mim, assim, deu... Cara, como assim? Sou eu? Acho que não. E uma característica da baixa autoestima é a gente não saber receber elogios. Porque parece que não tá falando de mim. Então, assim, essa crença que a gente tem da gente mesmo... Vamos Pessoal lá. falando que a tua reação no telão foi ótima. Eu acho que tem gente escutando aqui. A minha irmã tava na colação, então assim, que daí filmava, minha colação acho que foi o dia mais feliz da minha vida, assim. Então, como Tá filmava... no Instagram esse vídeo? Não tá A no gente Instagram. tem que achar. Eu tenho que rever esse Você vídeo. precisa mandar pra gente colocar na edição, porque agora tá todo mundo curioso. Gente, eu não tenho noção de como que foi, porque assim, a hora que falaram, deu... eu acho que sai da boca abrindo, assim. Eu não acreditava naquilo. E assim, olha como isso da autoestima é forte, né? Quando eu vejo a minha história, poxa, eu fiz estágio, é a maior construtora do sul do país, fiz estágio no RH de uma construtora assim, consegui a menção honrosa sem nem ter a intenção disso, e mesmo assim, depois de formada, eu não acreditava no meu potencial. Tem uma pergunta, Joyce. Se a frustração é o maior estímulo para baixar a autoestima? Se ela é o maior estímulo, acredito que não que é o maior estímulo, porque o que acontece? Isso de baixar a autoestima. Inclusive, a frustração ela é muito importante. Ela tem uma função. Acho que daria pra gente fazer um podcast só de psicoeducação das emoções, assim, né? Marca Já aí, vamos marcar, episódio 3. Porque já... Pode ser dia 16 de dezembro? É verdade, tem agenda pro dia 16. Aí, ó, já vamos combinar, né? Então, vamos, por exemplo... Pessoal, se vocês querem dia 16 de dezembro, Comentem vocês aqui. já comentem aí. Tema, legal. Que a gente já vai deixar marcado hoje. Isso, manda um emoji aí. Fala um emoji aí pro pessoal colocar, se eles querem. Qual que é um esse emoji? De capetinha. Eu gosto do capetinha. E o emoji sobre Falar um psicologia, coração. fofinho. Você é péssimo. Eu gosto do capetinha. Vai, vamos Pode seguir. mandar o capetinho. Não é, Joyce, não é o maior estímulo. Que assim, ó, quando a gente fala em frustração, a gente fala de sentir muita tristeza, certo? Então, poxa, eu fico triste. Qual que é a função da tristeza na nossa vida? Vocês conseguiriam imaginar? Toda emoção, ela tem uma função. A nossa vida não existe à toa.
Eu penso que a tristeza, ela tá relacionada diretamente com aquilo que a gente não deve fazer novamente. Para que faça aprendizado. como um aprendizado, para que a gente não cometa aquilo, não faça com que aquilo que realmente a gente não cometa aquele erro, aquela opção, aquela situação novamente. Eu acredito que seja isso. Ótimo, também, né? Então, a tristeza, ela vem como uma função de fazer com que a gente reflita sobre aquela situação. Vamos pegar uma pessoa que está no relacionamento abusivo, tá? Então, ela está no relacionamento abusivo, o relacionamento não é saudável para ela, tem agressão psicológica, verbal, física. Se essa pessoa não fica triste dentro desse relacionamento, qual que é a tendência de que ela reflita para que ela saia dele? É muito baixa. Então, a tristeza, ela vem com essa função de nos fazer refletir sobre as coisas, né? Então, quanto a isso, será que a frustração é um estímulo para baixa autoestima? Aí entra a importância de eu ter uma autoestima saudável, de entender que ter a autoestima fortalecida é ter dias de frustração, é ter dias de tristeza, é ter dias que eu vou me olhar no espelho e, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Mas que não é permanente, nenhuma emoção é permanente. Então, a frustração não é um estímulo para baixa autoestima. A frustração, ela faz parte da nossa vida, né? Então, é de olhar para essa frustração como o que eu faço agora? O que mexeu aqui comigo? O que tá me fazendo me colocar nessa situação desconfortável para que eu dê um novo sentido e para que eu faça as coisas de uma forma diferente. Muito bem. E aí, Joyce, a gente entrou na parte da autoestima, você perguntou pra gente o que era. De forma geral, a gente comentou aqui sobre alguns pilares. Antes de sair de autoestima, eu posso... A gente... entendi. Tá, então continua. Não, vai. Pode. É porque assim, a gente conversou bastante sobre autoestima e eu percebi que algumas características são características que já me paralisaram em relação ao meu trabalho. Falando na questão de vendas, né? Eu considero como... Eu sou vendedor desde que eu comecei a trabalhar. E nas vendas... Pode continuar. Vou te dar a mão. Foca nisso, gente. Natan, olha um corte. Eu até estranhei. Ele pensou que ia levar um pito agora, né? Você não quer comer. Ai, gente, que coisa Natan, linda. corta. Não é... sabe o que ela tá fazendo? Amor, foca, ela, a gente perde. ela só tá fazendo com que eu não fique mexendo no cabo. Ela não quer que eu mexa no microfone. É que tá fazendo barulho. Eu pensei que você tava aqui querendo me dar um carinho. Não, te dar um apoio sobre como você é vendedor desde o início, né? E como a autoestima, ela te prejudicou nesse sentido. E como ela tá ligada, a gente precisa, de repente, fazer um workshop sobre isso. Você não acha, Eu Joyce? acho super, eu morro de vontade, inclusive. Ó, pro mês de novembro, nós temos marcado workshop de pele madura, que a LR vai promover junto com a Carol. A gente pode marcar um workshop. Podemos. Sobre pra falar autoestima. disso de autoestima, eu vou adorar. Gente, vou adorar. vamos fazer. Mas posso voltar no que eu tava falando? Deixa eu só fazer um comentário. Eu tô vendo a galera Pode? aqui Tem colocar muita remédio pra frustração, cerveja. Tudo bem, gente. Adoro uma cervejinha também. Quem quiser me chama. Adoro. Mas vamos pensar que... quando a gente olha pra isso, remédio pra frustração, cerveja, tem muitas pessoas que aí jogam as suas emoções pra bebida alcoólica, pessoal. tá? Então é só nesse sentido. Como eu falei, concordo super, adoro uma cerveja. A Camila ali, ó. Camila Bertolini. Miga, beijo. Então, assim, realmente, cerveja... A Camila, se ela não tiver aqui, não é ela. Não é ela. Ai, adoro, gente. Camila é tudo. Você tomar uma com a Camila, então, é de milhões, Não, né? melhor ainda é ir na casa dela e tomar a cerveja dela enquanto ela tá sendo maquiada. É, tudo de bom, né? E ela me chama pra cantar ainda. Mas só falo disso, dessa questão, né? O remédio pra frustração é cerveja. Porque, assim, às vezes, pra nós que só tomamos socialmente, delícia encontrar amigos, né? De boa. Agora, tem pessoas que têm uma dificuldade maior quanto a isso do álcool, né? Então, acaba jogando as suas frustrações dentro da bebida alcoólica, que gera vício. Assim, rapidinho, pisar ali e voltar. Na bariátrica, foi isso também, né? Eu escutei muito cuidado com a mudança de vícios. A gente joga a emoção na comida e depois a comida não desce, mas a bebida vai muito rápido. Ó, comida, bebida, drogas, compras. Às vezes, essas coisas entram como... Redes sociais, tá? Procedimentos estéticos, o vício em procedimento estético, entra como estratégias para lidar com essa baixa autoestima.
Esses vícios estão todos relacionados à questão dopaminérgica? Em que sentido? No sentido que eu vejo que todas aquelas coisas que causam um vício na pessoa são coisas que faz a gente ter essa boom, explosão essa de dopamina prazer. mais. Isso. Então, Sim. tudo aquilo que tem relação ao vício são coisas que faz esse aumento agora fugiu, é dopamina, né? Serotonina, né? Desses hormônios. Sensação de E o que bem-estar, acontece? São efeitos imediatos, tá? E hoje em dia o que a gente mais tem é em busca pelos efeitos imediatos. Os E- likes, né? Os likes. E assim, a nossa vida como um todo mudou, tá? Então, assim, se eu quero pedir uma comida, iFood, tá fácil. Quero fazer uma ligação. Gente, como que as pessoas faziam contato antigamente? Era por carta. As pessoas eram obrigadas a esperar a resposta do outro. Hoje em dia, se fulano não me responde o WhatsApp em 10 minutos, eu surto. Então, a cultura mudou muito. Então, essa questão dos vícios é que ele proporciona eu não precisar lidar com esse tempo de espera e trazer esse prazer de forma mais automática e ali, instantânea, na hora. É meio que uma geração miojo da coisa, né? Então... É o chamar a mais atenção do MSN. Eu tenho uma dúvida rapidinho, que surgiu agora aqui na minha cabeça. Sobre como que é dentro da psicologia, sobre a pornografia. Eu acho que daria um corte também interessante. Como que você... Eu não tô no podcast, mas enfim. Ai, você faz parte, já falei pra Você vir faz aqui. parte, não sei por que você não tá aqui. Enfim, mas... Sim. Como que a psicologia aborda dentro da pornografia? Porque pornografia também é um vício, né? Sim. Já foi citado como até... Pior que... de pau a pau com drogas, heroína, essas coisas. Como que é dentro desse mundo da psicologia? E exatamente. A pornografia tem pessoas que são viciadas em conteúdos pornográficos. E o que é o difícil da pornografia? Conteúdos pornográficos. Você não tá dentro de uma vida que é real. Olha a expectativa que é jogada dentro de conteúdos pornográficos. Vamos combinar, mulher gostosona, né? Aquela coisa rápida, chegou e tal. Então, assim, olha o instantâneo aí também. Imagina um adolescente que está em período de desenvolvimento. Desenvolvimento psíquico, do corpo, o desejo, que é muito forte, todos os hormônios ali trabalhando. Aí ele olha lá um conteúdo pornográfico, o cara forte, o cara sarado, né? O órgão genital dele ali, assim, a mil, aquela coisa pra gente ver. Só que a hora que ele se dá de frente com a vida real, é totalmente diferente. Ele pode levar um pé na bunda. Às vezes a primeira relação sexual dele não vai ser do jeito que ele vê lá no filme, né? Então, gente, é um choque de realidade muito grande. E aí gera essa frustração. Então, realmente, a pornografia é algo que é uma estratégia que não é saudável, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, sim. Nossa, ó, chegamos até a falar de pornografia Não, hoje. aqui, fala de O assunto tá Fala de tudo um bombando. pouco. E, Joyce, voltando aqui na autoestima, que é o nosso tema principal, como lidar e quais os primeiros passos que a gente pode ter para lidar assim com essa baixa autoestima? O que a gente pode fazer? Quando procurar um profissional? Quais são os sinais que a gente percebe no nosso dia a dia que, opa, tá na hora, você precisa de uma ajuda de alguém que entende, de um psicólogo. Quais os sinais que a gente pode perceber, de repente, o pessoal que tá assistindo a gente Sim. consegue notar isso? A gente volta naquilo do automático. A gente se acostuma com o que é automático. Às vezes a pessoa com baixa autoestima, pra ela, é normal viver daquele jeito. É normal ficar me comparando. Por exemplo, vou dar uns exemplos meio práticos. Tem pessoas que têm vergonha de ir a determinados lugares. Abri um restaurante na cidade, restaurante maravilhoso, comida boa, gente bonita. Vamos lá? Acho que é melhor não ir. Deixa quieto, vamos em outro, assim, às vezes é mais inferior, né? Lá eu me sinto melhor. Por que você se sente melhor nesse lugar? Já é um reflexo da tua baixa autoestima e de quanto você se coloca em posições de Olha o inferioridade. indício aí, pessoal. Se Tá? de repente você passa por isso, que é um Sim. exemplo prático, tá aí um ponto que você A precisa gente Restaurante. consegue, desculpa te cortar, mas a gente consegue ver esse tipo de situação até com clientes nossos. Sim. Que tem algumas pessoas que já vieram falar pra mim que nunca foram lá na nossa loja porque acham que a loja não é pra eles. não se sentem Não bem. se sentem à vontade, né? Eu até gosto de citar o caso, de um estudo de caso da
Carla alguma coisa, agora me fugiu o nome. Que ela é proprietária da Sorridentes, que é uma empresa de odontologia. E ela construiu dentro da periferia um consultório a nível top. Eu vi esse estudo de caso no Empretec. Eu vi no meusucesso.com, quando eu assinava. Faz tempo, mas eu assinava o meusucesso.com. E é muito legal, porque assim, ela precisou contratar uma pessoa pra ficar na porta e avisar as clientes dela que sim, era ali que ela atendia. Porque as pessoas passavam na frente e não se sentiam bem. Que esse lugar não é pra mim. Pela Exatamente. Que ela... Porque ela montou uma estrutura top, só que os clientes que ela atendia era classe C e D. E essas pessoas não se sentiam à vontade. E é mais comum do que a gente imagina, né? Sim. Gente, tem gente que perde oportunidade de trabalho, né? Às vezes tem um bom currículo, tem boas experiências. Ai, mas essa vaga não é pra mim. Eu acho que não. Relacionamento. Olha como falar de autoestima, porque quando a gente fala de autoestima, não interfere uma área só da tua vida, vai interferindo em tudo. A gente flutua em muitas coisas aqui, Sim, né? aí você imagina, relacionamento. Você... Às vezes conhece uma pessoa tão bacana na tua vida, uma pessoa que te trata bem, que cuida de você, que te dá atenção, e você não se sente confortável. Eu acho que isso não é pra mim. E às vezes esse não se sentir confortável, porque essa pessoa faltou na vida dela um apego seguro. Às vezes tem gente que simplesmente não sabe o que é um relacionamento saudável, porque nunca viu isso acontecer, né? Como eram as relações da minha volta. Às vezes traz até vivências da vida dela, né? Sem dúvida. Porque assim, às vezes a pessoa tá tão acostumada a viver em meio à confusão, que quando ela entra na calmaria é estranho. É um terreno que eu não sei pisar. Eu já ouvi falar muito disso. Eu não sei andar. Isso é muito comum de acontecer. Então, às vezes, a pessoa que ela viveu a vida toda em meio à confusão, a conflito, a falta de diálogo, a falta de compreensão, quando ela entra num relacionamento dessa forma, ela não sabe como agir. Causa estranheza, né? Ai, Joyce, nossa, por que eu sou dedo podre desse jeito, né? Porque a gente vai repetindo isso ao longo da vida. Então, Ana, uma dica que eu deixo pra gente examinar o nível da nossa autoestima são as nossas escolhas. Para pensar que escolhas que você vem fazendo pra tua vida, os lugares que você frequenta, as pessoas que você anda, né? Enfim, várias opções. Isso de restaurante, por exemplo, se a Dani tiver aí ainda, eu já tive isso, gente. Eu já tive isso de, às vezes, deixar de frequentar um lugar. Ai, parece que ele não é pra mim. E olha que armadilha que a gente entra. Daí a pessoa vem com esse pensamento. Eu não vou nesse restaurante porque eu acho que ele não é pra mim. Aí chega lá, nossa, acho que eu errei na roupa. Ai, estão olhando pra mim. Olha os pensamentos automáticos. Ai, estão olhando pra mim, acho que estão dando risada de mim. Ai, eu sabia que não deveria ter vindo. Aí a pessoa já fica nervosa. Porque a gente se sente conforme a gente pensa. Conforme esses pensamentos acontecem, a gente vai tendo reações físicas. Aí eu começo a tremer. Adrenalina. Aí eu vou pegar a xícara, daí eu derrubo o refrigerante. Ai, eu sabia que não deveria ter vindo aqui. Nossa, eu nunca mais volto nesse lugar. E aí eu só fortaleço a crença de que eu não sou capaz de frequentar um lugar como esse. Cara, e acontece isso com todo mundo mesmo. Eu já aconteceu isso comigo. Nossa. Eu não queria entrar nesse detalhe, mas já que a Ana falou... já aconteceu. Eu não quero contar a situação. Ó a Dani comentando, me expondo. Não entrava, empacava na porta. Eu dizia... você entra, onde seu dinheiro pode pagar. Assim, não acontecia de forma tão direta, era velado, sabe? Então, a Dani morou um tempo em Londrina e eu praticamente morava na casa dela. Dani é maravilhosa. Lá, né? A gente ia no shopping. Ai, amiga, vamos almoçar em tal lugar hoje? Mas... Não. Ai, nada a ver. Vamos em outro lugar. Ela, não, eu quero ir. A Dani, né? Não. Não, Sargentão? Eu aprendi muito com a Dani, sabia? Nessa parte. Tipo assim, entra. Você tá de chinelo. E daí? Entra... o lugar é teu, então assim... Viu, amor? De chinelo! Posicionamento do episódio passado. Cada coisa. Tá? A gente tá falando no sentido do se sentir à vontade. Poxa, eu vou nesse lugar, eu quero colocar um salto, eu quero fazer uma maquiagem, porque eu quero, não porque eu preciso vestir algo pra, tentar convencer os outros daquilo. Então, às vezes, você vai deixar de frequentar um lugar só porque você... o exemplo disso do chinelo, né? Mas é claro, se você quer passar uma imagem... Aí já entra a questão de perfil... Outras coisas. Eu vi que teve uma convidada aqui que falou sobre... Como que é? De estudar a imagem. Visagismo. Visagismo. Isso é importante. A nossa imagem comunica, tá bom? Tá bom? Sossega aí. Vocês estão comigo ou estão com ex? Não. A nossa imagem comunica sim. A única coisa é que assim, poxa, eu não vou deixar de entrar nesse lugar só por conta disso, né? Então é por conta dessa visão que a gente tem a respeito da gente mesmo, é mais esse sentido. Ô, Camila, você é cara de pau.
Tá? A Camila falou assim, ela entra até onde o dinheiro dela não entrar. E faz a fina. Ainda faz Gente, a pêssega. E olha a Dani, e quando ia pro shopping de salto e cílios, ficava com vergonha, que a Dani toda pomposa. Viu? Mas antes que a gente saia desse assunto, antes de 2017, que eu vivi aquela outra vida, eu não sabia o que era entrar, por exemplo, numa área VIP de uma festa. Isso é uma coisa que eu aprendi depois que eu me permiti a sair. Por exemplo, o rolê que eu ia antes era completamente diferente aos ambientes que eu passei a frequentar quando eu dei essa mudança na minha vida. Então, assim, isso que você falou fez muito sentido pra mim. Acabou se envolvendo, indo pra vários outros assuntos, eu me perdi. Mas quando você comentou, eu me lembrei na hora disso. Porque realmente, eu não frequentava restaurantes muito sofisticados, que eu não me sentia bem. Mas até hoje. Não, realmente, entre ir pra um restaurante chique e ir pra uma churrascaria, comer um espeto, eu vou pra churrascaria. Mas é por questão de gosto. Mas assim... Porque, eu gosto de ir na churrascaria do que ir lá no restaurante, que é chique. O problema é quando eu deixo de ir por acreditar que eu não sou capaz de estar nele. E eu acho que, assim, até a gente sair da nossa zona de conforto e se permitir novas experiências. Eu sinto que na nossa vida, porque depois que a gente casa, claro que a gente tem, né, individualidades, mas como um todo é nossa. Eu sou muito de novas experiências, novos sabores, nesse sentido. E a gente encontra uma resistência. Não se permitir, não experimentar sempre o mesmo daquele, porque é confortável. E eu acho que às vezes a gente deixa de viver algumas coisas. E isso não é legal também. Eu acho que ela tá falando da minha alimentação. Não falei nada. Mas é assim, gente. Isso vai muito além. Porque uma característica da baixa autoestima é se colocar em posições de inferioridade. Primeiro, e a gente nem... Nossa, gente, olha, vamos marcar mais podcast aí, Com certeza. Vamos marcar um churrasco. É muita coisa pra gente falar. Porque, assim, uma característica da baixa autoestima, eu não consigo reconhecer nem minhas qualidades e nem as minhas fragilidades. Você pergunta pra pessoa, no que você é bom? Não sei. Qual que você acha que eu não fez? Ai, não sei. A pessoa fica perdida. Se a pessoa não consegue se reconhecer, ela não tem noção nem no que ela é boa, nem aquilo que ela... Porque reconhecer as nossas fragilidades nos permite se olhar entendendo o que eu posso melhorar. Se eu não consigo nem me enxergar dessa forma, a probabilidade é que eu vá me colocando em posições de inferioridade. Por isso que a gente cai nessas armadilhas de achar que não pode frequentar isso, de achar que eu não posso fazer tal coisa, tal lugar, porque eu sempre vou me colocando em posições de inferioridade, que é uma característica aí da baixa autoestima. Olha, conversando aqui com você, eu percebi que eu já tive vários problemas com a minha autoestima, né? Mas eu acredito que já tem bastante tempo que eu tô muito bem resolvido. Né? Pode falar. E tomara que essa conversa que a gente teve possa abrir os olhos do pessoal que tá nos assistindo aqui no YouTube, nos acompanhando de repente aí, indo pro trabalho, voltando do trabalho, indo pra escola. Porque às vezes são coisas simples, atitudes automáticas que acabam passando despercebido e que pode te atentar, te alertar pra uma outra coisa. Pra algo que tá te incomodando, que tá te impedindo de viver alguma coisa, né? Evoluir. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. A produção já me deu um sinal aqui que o nosso tempo está quase encerrando. Eu já quero primeiro... Tá acabando a bateria da máquina de novo? Da câmera? É o nosso tempo mesmo, né? A câmera não. Eu já deixo aqui o nosso convite. Vamos alinhar, se você pode, sua agenda no dia 16 de dezembro, que o pessoal gostou muito e já tá pedindo. Então, se a agenda da nossa convidada estiver disponível, ela estará aqui no dia 16 de dezembro. Mas antes disso... Vocês viram que durante o episódio saiu uns spoilers aqui? Parece que a nossa convidada, ela tem um dom muito especial além da psicologia, entendeu? Claro, né? Ela estudou, mas ela nasceu pra isso, não nasceu? Antes da gente entrar nessa curiosidade, Joyce, eu quero que você deixe um conselho pra todo mundo que tá aqui nos assistindo, nos acompanhando. Da área que você quiser, o que você acreditar que seja muito importante pra ficar aqui, gravado, pra gente eternizar e compartilhar com o pessoal que tá nos assistindo.
Muito bem. Se olhe com mais carinho, se dê mais atenção, saia um pouco do automático, né? Presta atenção no teu momento presente. A vida, ela pode ser leve se a gente se permitir a isso. Eu acho que esse é um dos principais pontos de entrada para a gente ter uma saúde mental em equilíbrio e uma vida mais leve. Isso é possível desde que a gente se permita passar por essa experiência. Muito bem. Muito bem. Obrigada Bela por mensagem, esse, né? Muito, muito bom mesmo. E agora, amor, você queria dar um spoiler ali, gente, contar agora... uma coisa. Gente, a gente não tá só com a Joyce, maravilhosa psicóloga. A gente tá com uma cantora aqui. A gente tá com uma cantora. Você me falou... Quem não Você me sabe? falou que conhecia ela de outros carnavais. Que carnavais que é esse que eu quero Sim. entender? Segundo a Joyce, isso já tem mais de 10 anos, mas eu não acredito, que parece que faz menos Você tempo. não tá querendo acreditar que você tá querendo. Tá ficando velhinho. Sai fora. Ai, ai. Porque assim, quando eu conheci a Joyce, ela não era uma psicóloga. Ela fazia dupla com uma companheira e ela cantava. Que Inclusive aconteceu com essa cantaram dupla, muito Joyce? bem. Ai, meu Deus! O que aconteceu com essa dupla? Sabe o que é engraçado? A dupla durou em torno de 1 ano e pouquinho só. Ah, capaz. Não parece que foi muito tempo? Parece que foi muito mais, Não desde foi. que eu me lembro. Foi muito intenso. Foi muito intenso. Foi muito intenso. Foi. E nem eu tinha noção disso. Uma vez eu parei e gente, por quanto tempo que eu cantei? Aí eu fui fazer as contas, deu assim um pouco mais de 1 ano. Porque aí eu comecei a cantar, logo veio a época de vestibular. Né? E o estudo sempre foi uma prioridade pra mim. E assim, eu amo música. Música tá presente diariamente no meu dia a dia. Mas eu não me via como cantora, Quem sabe? quer que a Joyce canta, coloca aqui o emoji de coraçãozinho. Tá todo mundo pedindo palhinha, pedindo pra cantar. Vão reacender essa chama aí da... Ai. Ai, Cadê a meu dupla? Deus, cadê a dupla? A Stacy canta pra caramba. Eu acho que Stacy, ela você tá canta online, ainda. Stacy? Cadê você? A Stacy, eu acho que canta ainda. Mas, enfim, parei. E, gente, A dupla atual é Joyce e Maria Luísa. e sabe assim, até... Olha! É que a minha irmã toca violão, então... Gente, direto eu venho nos churrascos aqui em Baiti. Amor, já tá tudo Camila, certo, então. já- Vamos Pri. contratar a Joyce pra despedida de solteiro quinta-feira. Adoro! Combinado. O único Ela problema- faz um show de meia hora, daí a gente começa a ferver. Adoro. Viu? O único problema é que eu era uma artista incompleta, eu não toco violão. Então, eu não... Nada, Foi toda necessário. panela tem... Mas, viu, sabe o que é engraçado, gente? Antigamente, até como isso envolve autoestima, quando eu chegava nos lugares as pessoas me pediam pra cantar, eu queria morrer. Sério? Eu ficava morrendo de vergonha. E sabe por quê? Hoje eu me dou conta, porque lembra que eu falei que eu também sofri com a minha baixa autoestima? E que é uma característica da baixa autoestima? Perfeccionismo. Nossa, a gente tava conversando sobre isso no carro hoje. Perfeccionismo é uma característica tremenda da baixa autoestima. Então, assim, eu chegava no lugar, Joyce, canta uma palhinha. O quê? Eu cantar aqui do nada? E é algo muito inconsciente, né? Então, hoje em dia, eu tô muito mais flexível, depois de muita terapia, muito autoconhecimento, eu me permito mais, né? Inclusive, Natan, vamos deixar o contato da Joyce na descrição do vídeo. O canal do YouTube dela, as redes sociais, telefone lá da Isso. clínica. E vamos escutar a Joyce Me cantando? bateu uma dúvida. Posso fazer uma pergunta antes? Ai, meu Deus! Não, vai, essa é rápida. Vai. Existe autoterapia? Autoterapia não é nenhuma questão de autoterapia. Por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, o objetivo dela é que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Em que sentido? Que ele consiga avaliar seus pensamentos automáticos, então a maneira como ele pensa, os comportamentos que isso gera. De uma forma bem resumida, a gente se sente conforme a gente pensa. Tá? Então, esses pensamentos... outra informação aí, gente, que eu passo para os pacientes da clínica. Esses pensamentos, eles geram 3 tipos de reações. Reações emocionais, tristeza, ansiedade, raiva, felicidade, enfim. Reações que são fisiológicas, mão treme, boca seca, dor de cabeça. E reações comportamentais. Eu bato, eu xingo, eu jogo o celular na parede, eu me... Eu não entendi! Eu me escondo, eu me isolo, ou então eu falo demais, são estratégias. E aí, na terapia, a gente vai proporcionando essa autopercepção, que é quando
chega esses momentos de maior oscilação, que a pessoa possa entender o que mexeu com ela, né? Que reação que ela teve. Então, nesse objetivo, e que isso se torne algo mais automático para a vida dela. Um automático que é saudável, né? Dela ir percebendo isso. Claro, e a gente vai entendendo os significados disso para a pessoa. Por isso que a terapia, a gente não tem nem, assim, uma garantia de quanto tempo vai durar o processo terapêutico. Para algumas pessoas vai ser mais rápido, outras vai levar um tempo a mais. Então, mais ou menos isso. Podemos escutar a Joyce cantando? Podemos. Meu Deus! Eu só vou precisar da letra da música. Será que eu tiro a live não, aqui já? Não, eu coloco pra senhorita já. Gente, eu vou cantar. O que você quer? É aquela que você separou, Nathan? Coração bandido. Coração bandido. Não, soltasse um modão ainda, né? Gente, fazer um Ela é do modão. Olha lá, minha amiga, amo fazer terapia, Paty. A gente vai começar agora, né? Sim. A gente pode ser amiga do terapeuta? Então, essa é uma questão também, tá? Nós, psicólogos, não sei se vocês já ouviram falar que psicólogo não pode atender parente, pessoas conhecidas. Então, a gente toma cuidado com isso. Se você tem um vínculo muito próximo com a pessoa, não é indicado. E a gente se fazer torna terapia. Então você já foi cancelada Essa da não vai ser nossa a nossa- despedida de solteiro. Não vai ser nossa Riscada terapeuta. da Não, vai ser só lista. convidado daí. Não vai ser... E assim, é por vários motivos isso, tá? Do porquê não ter esse vínculo. Pra pessoa se sentir mais à vontade. A intenção é que eu também não tenha a minha previsão sobre a pessoa. Eu vou ter meu julgamento sobre ela. E na terapia, a intenção é que isso não aconteça. Eu atendo pessoas onde, tipo, a gente é de uma cidade pequena, né? Então, já conheci de alguma forma. Às vezes trabalha junto em algum ambiente, mas não tem tanta proximidade assim. Não tem um vínculo, né, com a Isso. pessoa. E aí também vai depender de pessoa pra pessoa. Tem gente que lida bem com isso, tem gente que nem tanto. Gente, eu confesso que eu sofro um pouco com isso. No sentido de ir numa festa e sabe? Às vezes encontrar alguém que você atende por respeito à pessoa. Tem gente que quer fugir de mim. Tipo, minha psicóloga. E foge. Eu percebo que a pessoa... E eu respeito. Agora tem gente que... minha psicóloga, Brás, se apresenta pro meu marido, pro Eu sou namorado. assim com a minha psicóloga daqui. Não, você é assim com Inclusive- todo mundo. Então, Inclusive, assim, eu vi depende também. muito de pessoa pra pessoa, né? Mas assim, desde que a pessoa tenha consciência disso e a pessoa não permita que essa proximidade faça com que ela se feche durante a terapia, isso não vai ter problema. Não, aí é algo que a gente vai avaliar. Eu sempre vou avaliando junto. Às vezes você percebe que poderia ir além e tá tendo um bloqueio, né? Então, são vários pontos. Isso é algo sempre de ir analisando junto. Quando alguém chega e pergunta, será que eu posso fazer terapia com você? Procuro sempre colocar esses pontos. Se chegou no ponto que, poxa, não tá tão confortável, tá tudo bem, a gente encaminha para outro profissional, né? Então, são várias questões. Por isso que na terapia tudo depende, é tudo muito subjetivo, né? Interessante. Mas é interessante que vocês conseguem perceber essa necessidade. Que é... Vamos escutar. Ai, gente, deixa eu tomar uma a água. Joyce. Meu Ela tá Deus. nervosa. Eu tô mais nervosa pra cantar do que pra falar tudo que eu falei. Ai. Pessoal, gravem aí. A Joyce vai ficar famosa de tudo quanto é jeito agora. Quero ver os comentários desse vídeo aqui no YouTube, hein? Vai ter corte. Playback ainda. Vai ter corte. Você me pergunta por que estou assim, os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido entre amor e a paixão. Coração bandido esse meu, vive traindo você. Coração ingênuo é o seu, todo esse tempo sem perceber. Quem sabe canta junto, vai! E eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, contar que beijei outra boca,
dizer que já tem mais de um ano, dizer também que eu te amo, mas gosto de outra. Gente, que foi esse show? Mas decidi que assim não dá, que é contigo meu lugar. Me perdoa, por favor. Paixão é só obsessão, no fim quem sofre é o coração, que perde o verdadeiro amor. Aê! Ai, que coisa mais linda! Parabéns! Gente, vamos fazer um especial lá no Zero? Não, seria super legal. Fala sério. Eu acho que é mais do que Gente. necessário. Ai, que gostoso, gente. foi- Ó, aqui no estúdio. Ai, que delícia. Deu lembrar saudade? disso. Nossa, claro que dá. Eu amava subir no palco. Vamos lá, galera. Comigo agora. Ai, que demais. delícia! Gente, foi muito. Quem disse que não veio cantora aqui no Aí, ó, viu? podcast? A gente é de tudo um pouco, sabe? Nossa, que legal. Foi muito bom. Bom, chegamos na reta final deste episódio, gente. Não por vontade própria, mas chegamos. Porque Porque tem tinha muita assunto coisa, pra hein? mais muito tempo. Ó, mas fica aqui marcado, a Joyce vai olhar na agenda dela, se tudo der certo, dia 16 de dezembro, no Podpink. Eu acredito que ela virá antes, no Rio Podcast, tá? No nosso parceiro. Não socando você. Enfim, muito obrigado, Joyce, por ter tirado um tempinho, ter conseguido, né, vir até Ibaiti. A gente fica muito feliz e lisonjeado com a sua presença aqui mesmo. Foi um prazer te receber aqui, bater esse papo descontraído, gostoso, muito educativo, informativo mesmo. Tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas com esse bate-papo. Quero agradecer... Ô Camila, no próximo episódio... O senhor tem que vir aqui porque eu vou pedir um patrocínio de uma cadeirinha. Uma não, 4 pra você. Rapidinho. Peraí, Ao segura vivo. aí. Vou pedir. Camila, NS Móveis. Né, gente? Uma loja maravilhosa. Que não Pode é soltar só... aquele... Que não o é... patrocínio, pode soltar aquele lá. Tá rolando. Desculpa. Que não é só uma loja. O que é NS Móveis, amor? Marca NS Móveis, fazendo um favor, Natan. A NS Móveis, eles fazem um trabalho maravilhoso. Eles realizam o seu sonho, o sonho da sua casa, da sua loja, do seu escritório. Que, inclusive, eles estão... nós fechamos o contrato para ampliação da nossa loja aqui em Baiti. E estamos fechando ali, estreitando para assinar o segundo contrato para ampliação da loja de Tomazina. Mas tudo isso, dona Camila, vai depender se vai rolar um patrocínio aqui no Podpink /Rio Podcast. Para isso, gata, é muito simples. Basta você entrar em contato comigo, com a Aramis, ali na assinatura do contrato amanhã, e nos presentear com 4 cadeirinhas. Imagine, Estamos precisando. 4 cadeirinhas maravilhosas aqui pra deixar o nosso estúdio ainda mais lindo, tá bom? Então, eu aguardo a sua resposta. Se a Camila saiu antes da hora, eu vou mandar esse vídeo pra ela. Natan, já deixa esse corte pronto. Stars. Maravilhoso. Camila, sem desculpa, pode falar com os sócios aí, 4 cadeirinhas aqui, né, por conta de vocês, obrigada de nada. E é isso, vamos seguir aqui. Quero agradecer você, meu amor. Muito obrigado, meu amor. Quer deixar um recado, pessoal? Véspera de casamento, né? O amor, chegando. o Casamento. amor está no ar. Você é muito locutora, viu? Vamos fazer um programa aqui dentro. O recado que eu quero deixar pra vocês é que vocês já se inscrevam aqui se vocês ainda não são inscritos. Compartilha esse vídeo com os 10 mil amigos mais próximos. Só 10 mil, tá? Deixa seu like, que isso faz com que nosso vídeo chegue em mais pessoas. E aproveita cada segundo desse episódio maravilhoso. Joyce, o microfone é seu. Fica à vontade de conversar com o pessoal. Ai, gente, eu que agradeço o convite desde o primeiro... Quando eu vi lá Podpink, gente, esse povo vai ter que me chamar aí um dia. Ai, Logo mas que seja Não demorou depressa. é nada. Tadinha. Então eu agradeço
agradeço o convite. Mais uma vez, parabenizo, né? Essa janela que vocês estão abrindo de oportunidade. Acho que é oportunidade tanto para o pessoal, né, que tá assistindo, de ter mais informações, como para nós, profissionais, de trazer. Eu falo que uma das pontes pra gente ter mais saúde mental, de trazer mais informações sobre a saúde mental, das pessoas perceberem que elas podem ter acesso a isso. Saúde mental não é só terapia, né? Tudo isso que a gente tá fazendo aqui. Então, eu agradeço o convite, fico à disposição sempre que precisarem, estarei aqui. Me senti super à vontade, super em casa. Isso é importante. Já convido você também a me seguir no Instagram, @PsiJoyceSantos. Lá temos diversos conteúdos sobre autoestima, saúde mental. Canal no YouTube. Vou conversar com meu amigo Natan aqui, né? Vamos dar uma ressurgida no canal do YouTube. Mas muito obrigada, precisando de qualquer coisa, estarei aqui sempre à disposição. E é isso, obrigado, Natan, por estar aí sempre com a gente, né? O Natan aqui nos bastidores. Nessa parceria. Agradecer também ao Kijara. Tá aqui nos da Valor, que tá nos acompanhando também, é um grande parceiro nosso. A gente já falou pro pessoal aqui, mas vale ressaltar que, né, tá precisando encontrar sua identidade visual. A Digital Valor pode te ajudar, a gente já falou as redes sociais, mas vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E é isso, gente. Aí. Um beijo, Ficamos até o próximo por aqui. episódio. E o próximo episódio, ele vai ser gravado na próxima segunda-feira agora. E vai ser lançado na sexta mesmo, né? Então, pessoal, fiquem ligados. Eu aviso vocês nas nossas redes sociais. Fiquem ligados que o próximo vídeo ao vivo nosso vai ser na segunda-feira. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.